Está me ouvindo bem? Está me ouvindo bem? Está me ouvindo bem? Você consegue me ouvir? Eu sinto que estou falando com vocês. Foi. E estamos aproveitando esse momento antes de começar a conversa para explicar um pouco do que se trata, né? O programa Narrativas de Brasis é um desdobramento do livro Tropifagia, que traz um pouco esse convite de comer o país tropical. No livro a gente introduz alguns debates acerca do Brasil, né? E, sobretudo, contextualizado com a atualidade, com a pandemia, com o contexto político. Vamos olhar para isso. O que nós somos? E não só um Brasil tropical, difuso, bonito, estético lá para fora, mas um Brasil que é duro, um Brasil que é difícil, um Brasil que foi colonizado. E aí, Narrativas de Brasis dando essa ideia de um território de fato plural e diverso. Cultura? Que bicho é esse? Cultura? Que bicho é... Sejam muito bem-vindos aqui no programa Narrativas de Brasis. Então, a gente se viu fazendo esse programa Narrativas de Brasis no dia 1. E a gente, nossa, quem somos nós para falar de Narrativas de Brasis, né? Vamos procurar esses Brasis, vamos falar com essas pessoas. Tropifagia. É saborear o país tropical com paical. A experiência da tropifagia, ela começa há mais ou menos 12 anos atrás. Um belo dia, estávamos organizando a 7ª Bienal da Uni. Fomos conversar com Gilberto Gil sobre a Bienal, sobre política, sobre arte, né? Não concordamos com esse tipo de processo, vamos pensar outros processos. E poder misturar um pouco, fazer um som a gente também, você também passar um pouco daquilo que você sabe pra mim também. Então a gente pode fazer o que a gente quer. Saímos de lá... Tem palavras para descrever, inclusive. E aí, depois desse dia, esse nome surgiu. Tropifagia. Ela tem 3 marcos culturais e históricos, né? A antropofagia, no início do século XX, a Tropicália, em meados ali anos 60, 70, e o programa Cultura Viva, no início do século XXI. Então, a proposta desse programa é contar um pouco dessas referências e mostrar aonde que a tropifagia bebe nessa fonte, né? Aconteceu a cena tropifágica, né? Que, de fato, foi a primeira experiência, realmente, desse conceito. Algumas teias foram se construindo, né? Trabalhando na Agência de Redes para a Juventude, Pranin, Silas, Rafael, Mariela Santiago, o Herbert Sobral, também, com o qual a gente conversou. A cena tropifágica foi um espaço de experimentação artística, né? Onde a gente trabalhou com esses símbolos muito precisos no sentido de presentes na cultura brasileira, a banana, né? Éramos jovens de 20 e poucos anos, pensando essa complexidade que é o Brasil. E todo ponto de vista é a vista de um ponto, né? Importante estar fazendo o programa agora porque a gente parte de outro lugar. Me encanta saber que o meu ponto de vista é limitado, porque isso cria muitas possibilidades. Eu e Thiago pensamos falar de Narrativas de Brasis e tem alguns lugares que a gente permeia. Então, a nossa equipe interna, porque a gente não tinha como fazer isso sozinho, eu e Thiago, então, assim, Nin Lacroix, Carol Nascimento, Vitor Brasileiro, Eric Saboia, foram pessoas que nos ajudaram a trazer um pouco esses outros olhares e falar, olha, isso aqui talvez não seja exatamente o lugar de fala de vocês, então, essa pessoa é importante trazer para falar sobre isso. A gente não está aqui com esse programa trazendo respostas, a gente está levantando perguntas, né? Então, a gente convida vocês a levantar essas perguntas com a gente, tá? O livro ele tem 4 sessões, né? Tem um prólogo, que é a abertura, o epílogo, manifesto, que fecha. E acho que o mais potente do livro foi brincar com os formatos. É um livro acadêmico, mas não é um livro tradicional da academia. Então, nos ensaios memoriais, a gente articula um pouco a nossa trajetória, os debates que a gente coloca enquanto conceito. Nas conversações, a gente trabalha um pouco na perspectiva de uma conversa em movimento, entendendo aí essa dialética do encontro e da fala, da troca como produção de conhecimento, adentra em comentários, em reflexões tecidas anos depois das conversas. E as escritas, que são textos um pouco mais lineares e acadêmicos, né? Contemplam também artigos, que é o formato mais tradicional da academia. E a gente tem a memória da cena tropifágica. Só a antropofagia nos une, socialmente, economicamente, filosoficamente. Única lei do mundo. Aonde que a tropifagia bebe nessa fonte, né? Então, por exemplo, da antropofagia, a gente se inspira nesse ato de comer o outro para agregar suas qualidades. E fazendo uma reflexão crítica sobre os problemas que isso possa gerar, trazendo uma atualidade desse debate.
da Tropicália, a nossa grande referência é essa imbricação da cultura e da política, né? De politizar os debates e a produção criativa e cultural, e também de trazer essas pautas identitárias de comportamento para dentro da política, que foi algo que a Tropicália fez ali um início de uma síntese. E do Cultura Viva, pra gente, tá além de uma política de governo ali situada no tempo. É uma forma de fazer cultura e de fazer política no país, de baixo para cima. E aí, graças inclusive a Lei Aldir Blanc, que é fruto de todo esse processo, a gente tem a oportunidade agora de transformar o livro em programa e ampliar as nossas vozes. Então a ideia foi trazer muitas pessoas, a gente teve em torno de 50 convidados para conversar com a gente e para narrar os seus Brasis. Porque a ideia é a gente desconstruir uma narrativa única de Brasil que nos foi imposta na escola e a gente pensar que outras narrativas de Brasis são possíveis, são necessárias e, sobretudo, já estão acontecendo. Arrepiei, ó. Expressão mascarada de todos os individualismos, de todos os coletivismos, de todas as religiões, de todos os tratados de paz. To be or not to be? That is the question. Contra todas as catequeses e contra a mãe dos Gracos. Só me interessa o que não é meu. Lei do homem. Lei do antropófago. Digamos que a Semana de Arte Moderna foi o primeiro espaço de confluência desses intelectuais, artistas que estavam nessa época pensando nesse eixo, São Paulo sobretudo. Em 1922. Uma constatação de que o Brasil não era só o resultado de Portugal. Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, Plínio Salgado, Cassiano Ricardo, um monte de gente. E a Semana de Arte Moderna, ela também estava em sintonia com o movimento no mundo. Tá? Pensando e formulando e criando e tratando. Filhos do sol, mãe dos viventes, encontrados e amados ferozmente, com toda a hipocrisia da saudade, pelos imigrados, pelos traficados e pelos turistas, no país da cobra grande. Foi porque nunca tivemos gramáticas, nem coleções de velhos vegetais, e nunca soubemos o que era urbano, suburbano, fronteiriço e continental, contra todos os importadores de consciência enlatada. Quando ele escreve, ele começa a atacar com a linguagem ácida irônica própria da escrita dele todos esses fundamentos que de algum modo simbolizam a colonização, a cultura cristã, o direito positivo, a propriedade privada. Queremos a Revolução Caraíba, maior que a Revolução Francesa, a unificação de todas as revoltas eficazes na direção do homem. Sem nós, a Europa não teria sequer sua pobre Declaração dos Direitos do Homem. Nunca fomos catequizados, viemos através de um direito sonâmbulo. Fizemos Cristo nascer na Bahia ou em Belém do Pará, mas nunca admitimos o nascimento da lógica entre nós. Contra o padre Vieira, autor do nosso primeiro empréstimo para ganhar comissão, o rei analfabeto dissera-lhe: ponha isso no papel, mas sem muita lábia. Fez-se o empréstimo. Gravou-se o açúcar brasileiro. Vieira deixou o dinheiro em Portugal e nos trouxe a lábia. Está me ouvindo bem? Está me ouvindo bem? Está me ouvindo bem? O verde amarelismo surge depois. Essa coisa que a gente pode caracterizar realmente como totalitária. E aí depois, essas duas correntes vão ficando meio, mais desenhadas. A antropofagia e o verde amarelismo. E como elas, de fato, começaram a antagonizar. Que demonstra já visões de Brasil aí totalmente distintas. O importante é que essas identidades, elas continuam em movimento, assim. Essa própria ideia de identidade nacional, o que é isso, afinal? Antes dos portugueses descobrirem o Brasil tinha descoberto a felicidade. A alegria é a prova dos 9. No matriarcado de Pindorama. Contra a memória fonte do costume. A experiência pessoal renovada. Antropofagia. Absorção do inimigo sacro para transformá-lo em totem. A humana aventura, a terrena finalidade. É isso aí, é Oswaldo de Andrade.
na visão dele, a antropofagia, do Zé Celso também, só que ela dita em fúria ainda, né? Você falou Toda da arte plenitude, moderna, né? Que na plenitude era com e o fúria, tropicalismo, exatamente, exatamente. Porque já nasce, imagina, é a Bahia própria, né? E é bem música também, poesia visceral, né? Na escola de música, quando eu estudei, começa uma boa história. Imagine, a Bahia era uma cidade do interior, um fim de mundo, como qualquer capital do Brasil naquele momento. Kohreuter, que estava fugindo do nazismo e que tinha já vivido a Europa, onde a tonalidade estava acabando, estava começando a atonalidade, a politonalidade, a 12, como é? A dodecafonia e tal, disse: você é doido? Eu não vou fundar uma escola de música com esse currículo ridículo do Ministério da Educação. Isso o Kohreuter disse a Edgar Santos, do reitor. Edgar Santos disse: ele o quê, Kohreuter? Você vem fundar a escola que você quiser, larga o Ministério da Educação para lá. E realmente, Kohreuter fez uma escola, na qual nós estudamos, que não era oficial, não tinha nada a ver, o diploma não valia nada. Bom, então eu passei do ano de 64 até o ano de 67 na Bahia estudando. A gente vivia num ambiente de cultura extremamente sofisticado, entende? Aí eu, Caetano, Gil, todo mundo. Foi essa escola, foi esse mundo que fez o tropicalismo. E aí você vai fazer uma coisa, você conhecia também a música mais nova do mundo, aí você também, na música popular, se encosta para cá, se encosta para lá. Não adianta, você vai fazer uma coisa diferente. Você faz uma coisa de acordo com sua cultura. E aí, essa coisa, na mão de Gil e Caetano, que são dois gênios, virou com esse nome de tropicalismo e foi uma coisa que até hoje está em todo lugar que a gente chega e que a gente senta no Brasil. No momento da Tropicália, né, havia ali um contexto político de ditadura muito, muito difícil, né? E hoje a gente lida, né, com uma faceta super estranha do país, uma faceta violenta, negacionista, ressentida, um Brasil conservador que sempre existiu, obviamente, e que de algum modo agora está muito vivo. Quando o golpe militar aconteceu no Brasil, eu tinha 15 anos, acabado de fazer 15 anos. Eu acabei passando meus 20 anos entre preso, clandestino e exilado. Foi uma mudança de trajetória bastante grande. O Brasil é um país muito cruel, muito duro, muito desigual, muito autoritário. Então a política foi me puxando como uma esfera de engajamento na transformação do país. O que essa cultura, contracultura dos anos 60, o que a Tropicália teve de legado e como que essa experiência reflete no seu trabalho enquanto gestor, enquanto pensador, trabalhador da cultura? Foi um movimento importantíssimo que marca o processo de modernização e de novas sensibilidades que começa lá atrás, na Semana de 22, que está fazendo 100 anos agora, né? E eu já vinha nesse processo de compreender a cultura brasileira como diversa, plural, complexa, fruto de um amalgamento de contribuições importantes dos povos indígenas, dos africanos que vieram escravizados para o Brasil, dos portugueses. O Brasil é um país de dimensões continentais. Essa diversidade cultural se manifesta de forma muito diferente no seu território. Essa diversidade não pode ser simplificada ao ponto que a gente não compreenda que somos um país diverso culturalmente. Isso é um patrimônio do país. E acho que a grande contribuição do tropicalismo foi desorganizar um pouco uma visão careta da cultura brasileira e de hierarquias com um forte componente de classe que subestimava e transformava em mau gosto a contribuição popular. Então o tropicalismo mistura tudo, valoriza o que não é valorizado, debocha do que é consagrado. Então essa contribuição foi enorme, que permitiu que a gente tivesse um novo fluxo criativo a partir desses processos. Na música, no cinema, no teatro. Quando teve aquela pressão aqui, os Mutantes, Rita Lee, Rogério do Prado, Damiano Poticella, Zé Celso Martinez Corrêa, com o Teatro Oficina, essa pressão, como houve na Semana de 22,
precisamos fazer uma arte mais forte, temos capacidade de fazer isso e tal. E aí jogou na cabeça dos artistas isso. Caetano e Gil e eu, que estava por ali, por perto, recebemos uma espécie de tiro no hipotálamo, porque quando a gente viu que na escola primária ensinavam a gente um tipo de raciocínio diferente, aí você foi jogando fora o raciocínio que você tinha aprendido antes, porque você chega com 8 anos de idade, você sabe raciocinar, uma escola primária com 8 anos de idade. Então, quando a escola primária botava Aristóteles aqui, a gente via que para poder passar adiante tinha que responder aristotelicamente. Matemática, geografia, história, e lá vai a gente trocando. O cérebro não joga nada fora. O cérebro, quando dispensa um conhecimento, bota no hipotálamo, bota aqui e deixa aí guardado. Minha tese é que na hora que surgiu a pressão para fazer uma arte nova, o hipotálamo de Gil e Caetano recebeu um tiro, e aí essa coisa que estava guardada no hipotálamo veio para o córtex, que é a parte ativa do cérebro, e então somente eles tinham possibilidade de ver o Brasil com 2 pontos de vista, com 2 nuances bem diferentes. E foi por isso que o tropicalismo nasceu somente deles, somente de gente do interior da Bahia que andou por lá. Está me ouvindo bem? Está me ouvindo bem? Está me ouvindo bem? Acho que o Cultura Viva foi um divisor de águas. Foi fundamental nesse processo de transversalizar realmente a educação, a cidadania das pessoas, o respeito a essa diversidade, o respeito a essa memória, né, dos mestres, das mestras, essa memória dos mais velhos, né? Os nossos mais velhos são nossas bibliotecas vivas. E tem aqui os Guarani, o Tecoporã, modo bom de viver na casa. Então aí eu vou mostrando isso. Essas práticas comunitárias que existem nas periferias das grandes cidades da América Latina toda, é a multidão. E desencadear um processo de desenvolvimento em rede. A cultura branca, a cultura da elite sempre teve grana. Agora a cultura preta, a cultura indígena, a cultura de terreiro, isso aí não precisa, isso aí nem cultura reconhece. Então foi também um momento da gente ter acesso ao recurso. O recurso é nosso, nós somos do país, nós somos brasileiros, nosso dinheiro da cultura tem que vir para os povos pretos. Que porra é essa? Tem que vir para os povos indígenas, tem que vir para a cultura popular. E tirar o atravessador da fita, o prefeito, o secretário, o vereador, não, é ali, ó. Então foi importante o acesso ao recurso, sabe? Nessa divisão desse bolo a gente tem direito a isso. Foi importante legitimar toda essa oralidade, todos esses povos, adentrar a escola, os mestres e as mestras, mudar esse conceito dessa escola cartesiana, careta. Foi fundamental transversalizar com a saúde, loucos pela diversidade. Tu imagina, sabe, o conceito de ficar confinado dentro de um hospital, e aí a gente ia para fazer música, para fazer literatura, para fazer escultura, pintura, arte na cabeça da galera, tá entendendo? E com resultados fantásticos de melhora para as pessoas. É importante a gente contar essas coisas e lembrar que o sonho não acabou, né? E que essa história, de fato, ela aconteceu. Muita gente não sabe o que foi o Cultura Viva ou Pontos de Cultura, mas conhece a Associação de Moradores, é o Cineclube, é o Grêmio Estudantil, é a Associação Comunitária da Igreja. E a partir do momento que a gente narra, a gente fala, olha, a gente esteve lá em Brasília, dançando ciranda dentro do Ministério da Cultura, da esplanada dos ministérios, com povos indígenas, com mestres griots, com gestores públicos, com gente de dread, chinelo, paletó. Então, assim, a importância da gente narrar essa história, dizer que isso aconteceu e que não acabou. Então, quando a gente vai puxando esse fio da história, eu acho que é importante, para sair do raso, né, naquela conversa, assim, a gente vai percebendo mais o sentido das coisas, né? E eu diria que é por aí que nós vamos conseguir criar um pensamento decolonial, que a gente precisa desconstruir
esse pensamento eurocêntrico que foi imposto e que tem muito valor em muitos aspectos, mas que também ele se impôs pela destruição do conhecimento do diferente, né? E a gente tem que construir novas legitimidades. Afinal, o que é o Brasil para você? O que é o Brasil para você? O que é o Brasil para você? Ui! Nossa, é uma alta provocação. Caramba. Ixi, Maria. O Brasil pra mim. O Brasil pra mim. O Brasil pra mim. Ai, você me pegou, vocês me pegaram. Fiquei bem emocionada quando você falou o que é o Brasil, né? O Brasil é um vocativo que eu uso muito quando eu tomo um susto. Quando a janela bate, eu fico, Brasil! Colonialista. Nós até hoje somos colonialistas. Brasil! O que é isso? Que tem tudo para ser uma referência mundial de convivência social, de riqueza cultural, de postura diante das dimensões tão vitais dos seres humanos. Mas a gente está envolto numa desigualdade social cruel, em marcas da escravidão ainda convivendo até os dias de hoje. Então a gente é um país contraditório, sem ter afirmado ainda um projeto possível de humanidade no país. Então essa luta é fundamental. Agora estamos na indústria, a grande indústria, e continuamos trabalhando como colonos. O colono é um bicho que é retirado de toda a humanidade. Ele não tem nada de humano dele. O Brasil ele tem muitas belezas e ele tem muita potência, ele tem muita capacidade. Mas a gente, como povo, nós teimamos em destruir essas belezas e essas potências e sabedorias que nós temos. O pessoal chama aí de complexo de vira-lata. E aí é tudo muito vulgar, muito ignorante. As pessoas fazem uma elegia à ignorância, à brutalidade. Claro que a gente está vivendo uma situação como a de hoje, tudo governado assim, por um vampiro, né? E não é ele, né? É só a expressão do vampirismo, assim, de muita gente aí que tem uma visão utilitária do mundo, extremamente vulgar, bruta, né? E que é resultado de 500 anos de colonialidade mesmo. Então, a gente precisa mostrar, nem que seja para as gerações futuras, que há outras sementes, né, que precisariam ser melhor cultivadas. Não são, nem na academia. O Brasil é chocante. Tem um disco meu sobre isso, com defeito de fabricação, dizendo que nós, para o primeiro mundo que manda em nós somos androides que nascemos aqui e temos vários defeitos de fabricação, defeitos horríveis. Por exemplo, cantar é perigoso. Por exemplo, dançar é perigoso. E pensar é perigoso demais. Para mim, o Brasil é uma possibilidade. O Brasil é esse lugar da umbigada, do jongo, do tambor de crioula, do coco, sabe, do lundum, sabe, das marujadas, do samba com suas vertentes. É um lugar preto, é um lugar indígena, é um lugar afro-indígena, é um lugar onde esses tambores, eles têm séculos. Os maracatu aqui têm mais de 200, até 300 anos. Então é um lugar que tem uma cultura fundamental, extremamente rica, extremamente potente. Tem demandas, tem Brasília, né? Tem essa energia política, sabe, de historicamente uma manutenção de um privilégio, né? Desde a colonização até agora é manter privilégio. O de baixo se foda e a gente aqui tá de boinha. Mas tem axé e a gente precisa ter a alegria, a essência da gente nesse mundo, nesse planeta. Não importa o nome, Já, não importa o nome, sabe, Olodumare, não importa o nome do sagrado, do supremo sagrado, não importa que ele nos dá essa vida, nos dá a possibilidade da gente se materializar aqui nessa terra para ser feliz. Não é para ter uma vida assim, de temor a Deus. Não é nada disso. É mentira. Isso é para manter privilégio dos caras. É uma vida para a gente ter muita espiritualidade no sentido de
harmonia com a terra. O Brasil é isso também. O Brasil, para mim, ele é uma invenção, né? Uma coisa assim que foi inventada aqui em cima dessas terras de Pindorama, né? Demais, todo mundo sabe. O coração fica bem aqui no meio do peito. Mas comigo a anatomia ficou louca e eu sou todo coração. O amor não quer se mostrar, o amor não tem vaidades, porque o amor é para sempre.